Olá, bem-vindos a mais um Pílulas de Plenitude. Tudo que você sempre quis saber sobre plenitude, mas não tinha a quem perguntar. Eu sou o Pedro Mazilo, estou aqui com o Eduardo Alexander, que é o idealizador do projeto As 5 Plenitudes, e aqui nós vamos discutir, debater, explicar, responder perguntas, tirar dúvidas sobre o projeto. E eu já tenho aqui uma pergunta que foi mandada pelo internauta, que fala da plenitude de prazer. Eduardo, podemos considerar que qualquer prazer seja um passo em direção à plenitude do prazer? Estou gostando para onde está indo esse papo, essa prosa. Olha, a resposta rápida é não. Para começar, então não. Tem diferentes tipos de prazer e isso é a coisa mais relevante que a gente precisa entender sobre esse tópico. Mas eu acho que dá espaço para a gente elaborar um pouco mais no vídeo, né? Então, primeiro eu vou contar um pouquinho como eu cheguei aí. Eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre medicinas vitalistas, fiz uma pesquisa de doutorado especializada na medicina chinesa e fiz 2 anos de pós-doutorado em que eu peguei um pedaço da medicina chinesa que era justamente o tema do prazer e da função terapêutica do prazer. Então eu me debrucei sobre esses textos da medicina clássica e dali saiu uma pesquisa bem interessante. E o que esses textos diziam? Esses textos eles trabalham basicamente a ideia de que existe um tipo de vitalidade que tem a ver com o que a gente sente no corpo humano como um impulso criativo e procriativo. Logo, ela está ligado a funções sexuais e que esse tipo de vitalidade ele é o que dá para a gente a sensação de prazer. Então, portanto, a capacidade dos corpos sentirem prazer ela é uma expressão de um certo tipo de vitalidade que foi acumulada. Não é só sentir o prazer, né? Não é. Isso é muito perceptível hoje, é porque as pessoas vivem muito descoladas do corpo, né? E você está sempre nesse local que as coisas são dadas para você, né? Tipo assim, você tem capacidade de sentir prazer. Você tem capacidade de sentir prazeres muito diferentes. Eles têm qualidades muito diferentes. E essas qualidades vão determinar se ele vai ser pró-saúde ou pró-adoecimento. Então existem prazeres que não necessariamente trazem saúde. Eu diria que a maioria não traz saúde. Então, para isso precisa entender também que essas medicinas vitalistas, elas entendiam os órgãos dos sentidos e o ato de sentir como uma expressão vital, uma expressão da vitalidade. Então, tanto a vitalidade correndo de dentro para fora, através dos órgãos dos sentidos, alcança o mundo, como o mundo retorna algo ao ser alcançado. Então, os órgãos dos sentidos, eles são instrumentos de... usando de uma forma metafórica, como os antigos pensavam, mas eles são todos bocas, no sentido, eles estão ingerindo o mundo. Entendi. E ao ingerir o mundo, tem qualidade, né? Quando você ingere pela boca, se você ingere comigo o alimento A ou o alimento B, faz diferença. Sim, você pode morrer pela boca se você não comer bem, e você pode viver muito pela boca, ou seja, a alimentação depende muito, determina muito o espaço de saúde e doença, né? Então você precisa expandir isso para todos os outros sentidos. Os sentidos são uma forma de alimentação no sentido de eles estão trazendo força vital do mundo para dentro do corpo. E essa força vital tem qualidade. Entendi. Né? E a interação dessa força vital que os sentidos estão aprendendo do mundo dentro do corpo que pode ou não gerar prazer, e o prazer é também um tipo de termômetro da qualidade dessa força vital que está sendo apreendida. Então, por exemplo, a pessoa ouvir uma boa música, assim, que dá muito prazer a ela, ouvir aquela música, assim, como é que você compararia isso, por exemplo, a sei lá, outros tipos de prazer? Então, de uma forma geral, os textos eles vão falar sobre, por exemplo, tem uma passagem num texto assim, que é pré-medicina chinesa que diz: o excesso de cores cega os olhos, o excesso de sons ensurdece o ouvido. Né? Então, claro que isso é desenvolvido depois, mas o princípio é que existe uma harmonia do sentir.
existe uma harmonia do que você oferece. E essa harmonia vai nutrir o órgão do sentido, e ao nutrir o órgão do sentido, ela nutre a parte interna do corpo, o órgão interno que tem a ver com aquele órgão do sentido. Então, se você pegou o exemplo do ouvir, né? Então, assim, existiria, por esse ponto de vista, formas mais harmônicas, pelo menos para o seu corpo, de sentir um prazer pelo ouvido e de se alimentar daquilo. Então é super importante isso, né? O sentido do prazer que aquilo te dá. E o que acontece é que também tem um refinamento, né? As medicinas vitalistas, elas entendem que à medida que a vitalidade vai se acumulando e que ela vai se harmonizando, os sentidos ganham uma capacidade ou recuperam uma determinada capacidade. Contar para você uma história. Uma vez eu estava próximo de uma criança que assim estava com 1 ou 2 anos de idade e ofereceram para ela um alimento muito ruim, desses super industrializados que assim tem mais aditivo do que alimento. Né? A criança botou na boca, em menos de 30 segundos ela começou a fazer assim e ela vomitou o alimento. Em menos de 30 segundos. O que é isso na medicina vitalista? É como se o corpo dela tivesse sentido que aquele alimento não está trazendo vitalidade para ela e rejeita na hora. Um adulto perde essa capacidade. Mas é possível recuperar essa capacidade. E é possível recuperar para todos os sentidos. Entendi. Então, quando a sua vitalidade está muito baixa e desarmonizada, o que você recebe pelos sentidos, o corpo não tem capacidade de reagir àquilo falando, não, isso não está me alimentando. É como se já tivesse esquecido. Entendi. Entende? Então, você tem protocolos nas medicinas vitalistas que são protocolos de limpeza dos sentidos e dos órgãos dos sentidos. Né? Você está, por exemplo, lá na medicina ayurvédica, tem todos aqueles protocolos de limpar o nariz profundamente, tem protocolos de limpar o interior do ouvido profundamente, para você abrir os canais físicos, fisiológicos, né? Mas eles não entendem que o canal físico-fisiológico é o fim da coisa. Existe uma força vital que percorre esses órgãos e que vai dar essa capacidade. Entendi. Né? Então, no caso do ouvir, sim, qualidades de músicas diferentes trariam alimentos diferentes, mas todas elas precisam do silêncio. Né? Ouvir o silêncio também. Ouvir o silêncio é uma dica fundamental. Uma forma de nutrir também. É uma forma de nutrir. Você precisa alternar o barulho com o silêncio, ou a música com o silêncio. Da mesma forma o paladar também, não pode ficar comendo o tempo todo. Exatamente. Você sempre tem que ter a pausa para aquela energia não estar o tempo inteiro se expressando num determinado órgão do sentido. Então tá, e agora eu te faço uma outra pergunta em cima dessa pergunta. Existe alguma hierarquia de prazer, assim, dentro desse conhecimento? Sim, existe uma hierarquia do prazer, mas acho que isso é um tema para um próximo vídeo. Ok. Mas, só para começar, quando se propõe uma terapia através do prazer, a terapia era sexual nos textos clássicos. Nos textos clássicos dessas medicinas? Dessas medicinas, Então, a terapia do prazer estava sempre ligada à sexualidade e claramente se colocava o prazer genital acima hierarquicamente dos outros prazeres. Então a gente aprofunda esse assunto no próximo vídeo. No próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.